Hello, how are you doing? So welcome to the first class of the week. Primeira live aqui da semana. E esse é um tema que muita gente me pergunta. Minha caixinha do Instagram fica lotada dessas perguntas, que é justamente sobre como perguntar sobre as horas em inglês. How can you talk about the time in English? A gente tem diferentes formas. Às vezes você escuta em um filme uma forma, depois alguém fala outra, depois você aprende em outra forma. E aqui definitivamente eu vou te falar sobre todas as possibilidades que você pode utilizar para falar sobre horas em inglês. E como perguntar, como responder, como se comportar, tudo que você precisar saber sobre esse tema, você vai ver nessa aula aqui. E falando nisso, é a nossa aula ao vivo 66. Para quem não sabe, eu tô mais de um ano fazendo 2 lives por semana para realmente te auxiliar a chegar no seu objetivo com o inglês. Para quem não sabe, only 5% of Brazilian people really know how to speak the language. Então, provavelmente, talvez você não esteja dentro desses 5% de pessoas no Brasil que realmente dominam o idioma. E o meu intuito aqui com essas aulas semanais é fazer você chegar lá. Então, se você está no processo, se você está começando, ou se você tem o que a melhorar, eu tenho certeza que essas aulas vão te ajudar. E ó, além das aulas aqui no YouTube, se você não está inscrito no canal, please subscribe to the channel. The button is here down below. Botão para você se inscrever no canal tá aqui embaixo. E além disso, dá um like no vídeo. E depois que terminar o vídeo, tem um link aqui na descrição para você também me seguir nas outras redes sociais. Seja no Instagram, seja, sei lá, eu tenho tudo que é rede social. Então você vai me ver toda hora te explicando inglês. E eu tenho certeza que você vai evoluir muito, fechou? Então bora lá para a primeira pergunta que me fazem, que é o seguinte. Teacher, how can I ask about the time? Como eu posso perguntar a hora em inglês? Em português a gente fala como? Que horas são aí? Let me check the time. Que horas são? Por exemplo, agora são 10 para 5. Eu poderia falar são 4:50. Mesma coisa em inglês, a gente tem algumas maneiras de expressar a mesma ideia, que nem eu vou te explicar aqui agora. Mas ó, para perguntar as horas, você vai usar essa pergunta aqui, ó. What time is it? What time is it? Tá vendo? Não é what time is it, é what time is it? What time is it? Tá vendo que, ó, às vezes parece que só tem um T. What time is it? Não precisa falar what time is it. Só fala what time is it. Já junta os dois, que a sua fala vai soar muito mais natural. E para você ouvir, você vai ter mais facilidade de entender também. Então, só um T só. What time is it? So, what time is it right now? Que horas são agora? Ou se não, imagina que você quer perguntar que horas alguém vai te buscar. So, what time are you gonna pick me up? Que horas você vai me buscar? Pick me up seria me buscar, né? Então, what time are you gonna pick me up? What time sempre vai estar junto. Ou que horas você sai do escritório? What time? Ou what time de novo? What time do you leave the office? Ou que horas a gente vai sair da nossa viagem? So, what time are we gonna leave? Que horas a gente vai sair? Esse gonna, ele quer dizer o futuro, né? Eu tô falando sobre o futuro, ou seja, que horas a gente vai sair? Que horas você vai me buscar? So, what time vai ser sempre a mesma expressão para perguntar sobre horas. Seja que horas são, what time is it, ou sobre que horas alguém vai te pegar, buscar, ou alguém vai fazer algo. What time sempre vai estar junto. Só relembrando aqui a pronúncia. What time is it? What time are you gonna pick me up? What time do you leave the office? Você sai do escritório. And what time are we gonna leave? Que horas a gente vai sair, fechou? Essa é a pergunta, só que para responder, você deve estar se perguntando, ok, I know how to ask about the time, mas e para responder? Como que eu respondo essa pergunta em inglês? Sempre lembra que para responder você vai utilizar o it's. It's and it's. Ou seja, o it's sempre vai vir na frente, ó. Até coloquei aqui embaixo, deixa eu colocar aqui para vocês verem. Aqui, ó. It's how to answer. Para quem não sabe, answer é responder. Então, como responder? Para responder, você vai utilizar o it's. It's na frente e depois o horário. Primeira coisa que eu quero explicar para vocês aqui, ó. Quando se trata de uma hora exata, por exemplo, é 4 em ponto, 5 horas, 6, 7, 8 horas, é tudo em ponto. Os nativos, eles geralmente usam uma expressão que é o o'clock. Por exemplo, it's 5 o'clock. Ou seja, é 5 em ponto. Ou se não é 11 em ponto. So it's 11 o'clock. Peraí que eu coloquei errado. It's 4 o'clock. Tá vendo? Quando é horas exatas, você pode utilizar o o'clock. 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 So it's 5 o'clock. It's 11 o'clock. It's 4 o'clock. Fechado? Então essa é a primeira maneira que eu queria mostrar para vocês aqui. Segunda maneira, eu até coloquei aqui, ó, deixa eu ver. Ah, beleza. Então, uma outra maneira de falar é utilizando o AM
ou PM? Muita gente se confunde aqui, porque no Brasil a gente costuma utilizar 24 horas para expressar as horas, né? Então, por exemplo, quando eu quero falar, meu, é 11 da noite, eu falo, ah, são 23 horas. Se são 10 da noite, 22. Se fosse 1 da tarde, são 13 horas. Esquece isso em inglês. Forget about it in English. Porque para diferenciar aqui se é dia ou noite, assim, a gente vai utilizar o AM ou PM. Ou seja, a gente só trabalha do número 1 ao 12 no inglês. Para diferenciar se o nosso 1 que a gente vai usar no inglês é tarde ou noite, se for tarde a gente usa o PM. Por exemplo, eu posso falar It's 1 p.m. Agora, se for de 1 da manhã, it's 1 a.m. Se for, por exemplo, it's 12 a.m., vai ser que horas? Vai ser meia-noite, né? It's 12 a.m. Agora, se for it's 12 p.m., vai ser meio-dia, entendeu? Então, sempre diferencia aqui. É uma segunda coisa que vocês têm que saber para falar sobre horas em inglês. O AM ou PM. AM, basicamente, seria da meia-noite às 11h59 da manhã. E PM seria da meio-dia até as 23h59. Só de saber essa diferença entre essas duas coisas, você vai conseguir diferenciar. E sempre lembra, não usa 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, nem 24 para expressar as horas em inglês. É sempre do 1 ao 12 para diferenciar AM or PM. Fechado? Acho que deu para entender essa parte aqui, né? Se tiverem alguma dúvida, mandem no chat aqui que eu respondo vocês. Fechou? Ó, agora a parada vai ficar um pouco mais difícil, eu vou até colocar meu óculos, porque é o seguinte, tem algumas diferentes maneiras de você expressar a hora em inglês. E eu vou ensinar primeiro a maneira mais simples, a maneira mais tranquila, para depois a gente dificultar um pouco mais. Então é o seguinte, como que vai funcionar aqui, ó, vou até colocar um pouco para baixo para te explicar como que funciona. Então, ó, the simple way, ou seja, o jeito simples aqui de expressar as horas em inglês. Eu vou colocar alguns exemplos aqui para vocês verem, que vocês vão ver que é muito fácil. Por exemplo, 1h15, como que eu falo? Aqui 1h35, ou se não, ou 2h30, ou se não, sei lá, 3h40 e 42, por exemplo. Então, ó, o jeito simples de você expressar a hora em inglês, por exemplo, alguém te pergunta, what time is it? E é 1h15 da tarde, fechou? Ou 1h15 da manhã que seja. Como que você responde da maneira simples? Aqui, ó, it's 1:15. Simples. Você pega o primeiro número, it's 1:15. 1h35, it's 1:35. It's 1:35. 2h30, it's 2:30. É como se fosse 2h30, né? 2h30, so it's 2:30. 3h42, it's 3:42. Não tem segredo, esse aqui é o jeito mais simples de expressar as horas em inglês. Você vê lá, 1h15, it's 1:15. 1h35, it's 1:35. 2h30, it's 2:30. 3h42, it's 3:42. Só que às vezes, isso aqui para você se expressar é simples, é tranquilo. Mas não é sempre que você vai ouvir as pessoas falando sobre as horas. Às vezes você vai ouvir uma diferente maneira de expressar que é totalmente no português. Não é igual a gente expressa as horas no português, porque então, às vezes você vai ficar desconfortável, você vai falar, meu, que estranho. É estranho mesmo, mas é importante você saber. Esse aqui é o jeito simples, você pega os números e começa a descrever. It's 1:15. Um outro exemplo aqui, se fosse, sei lá, 11h50. Simples, it's 11:50. Tá vendo? Você precisa ter uma noção sobre os números. Se você ainda não tem essa noção sobre os números, aqui no meu canal mesmo tem um vídeo te explicando certinho como falar do 1 ao 100, do 100 ao 1000, do 1000 ao 2000 e assim por diante. Você precisa dominar os números primeiro para depois conseguir falar sobre as horas em inglês, fechou? E a gente tem também um outro jeito, que é utilizando essas estruturas aqui, ó. A quarter, half and two. Aqui agora o bicho vai pegar um pouquinho, porque é realmente diferente do que a gente tem no português. Então, ó, o que seria a quarter? A quarter seria basicamente 15 minutos. 15 minutes, fechou? Half seriam 30 minutos, half an hour, então meia hora, né? Half. E two é uma coisa que a gente fala, por exemplo, quando a gente fala em português, são 20 para as 10. Esse para as 10 seria o nosso to, fechou? Eu vou te ensinar aqui na prática como utilizar essas expressões para falar sobre as horas. Take a look. Ó, eu vou ter que até colocar o óculos agora, velho. Não gosto de usar o óculos. Eu não achei minhas lentes. Então, bora lá, ó. Vou colocar alguns exemplos aqui para vocês notarem como que funciona. Vamos supor que a gente tem aqui, ó, alguns horários. 9h15, 9h45, 10h30, ou aqui vamos supor que seja
não sei, 4:45. Fechado? Então aqui, ó, como que a gente utilizaria o a quarter? Ficaria o seguinte, a quarter, 15 minutos, certo? Então quando eu falo, por exemplo, it's a quarter past 9, o que eu quero dizer? É que a quarter, 15 minutos passaram das 9. A gente não fala passaram 15 minutos das 9 para falar o horário em português, mas a gente usa essa expressão para falar os horários no inglês. Eu poderia falar it's 9:15? Poderia, mas às vezes você vai escutar as pessoas falando it's a quarter past 9, ou seja, são 15 depois das 9, ou seja, 9:15. Sim, é possível. 9:45, lembra que eu falei que a quarter são 15 minutos e to a gente usa para falar que falta 15 minutos para algo, falta 30 minutos para algo? Então eu posso falar, por exemplo, it's a quarter to 10, ou seja, it's a quarter, faltam 15 para as 10. It's a quarter to 10. Ou se não, da maneira mais fácil, eu poderia falar it's 9:45. It's 9:45. Tá vendo aqui, ó? It's a quarter, ou seja, sempre lembra, a quarter, 15 minutos. To é para, então a quarter, 15 minutos para as 10. So 9:45, uma outra maneira mais simples, it's 9:45. Aqui, ó, aqui eu não tô querendo falar que falta 15 minutos para as 9. Eu tô querendo eu tô querendo dizer que passaram 15 minutos depois das 9. Então eu falaria it's a quarter past 9. Fechou? Aqui, ó, 10:30. Aqui eu utilizaria não o a quarter, porque não são 15 minutos, são meia hora. Então eu utilizaria o half. Por exemplo, it's half past. Ou seja, passaram-se meia hora das 10. Então, it's half past 10. Você vai ver que às vezes as pessoas usam, ao invés do past, o after. So, it's half after 10. Não é tão comum assim, eu vejo muito mais as pessoas utilizando o past. Então, it's half past 10 or it's half after 10. Ou se não, a maneira mais fácil, it's 10:30. São 10:30. It's 10:30. Fechou? Aqui também poderia ser, por exemplo, it's a quarter... Ah, não. Isso aqui tá certo. Aqui poderia ser, por exemplo... Eita. Vou colocar aqui, ó. It's a quarter after 9. Fechou? Um outro exemplo aqui. E agora bora pro último aqui, que seria o quê? 4:45. Aqui, a maneira mais fácil seria it's 4:45. São 4:45. Ou aqui, a gente pode falar em português também, que a gente fala são 15 para 5. Então seria it's a quarter to 5. Ou seja, a quarter sendo o quê? 15 minutos e to 5 para as 5. Então assim, ó, são maneiras diferentes de expressar as horas no inglês. Para você utilizar o a quarter, o half past, talvez na hora você dê uma travada. Então comece utilizando da maneira mais simples aqui, ó. It's 10:30, it's 4:45, mas vai se acostumando a ouvir as pessoas utilizando o a quarter, o half e o to, porque realmente é bem comum. Começa a notar isso nos filmes, quando você estiver falando com alguém, quando você estiver até escutando uma música, pode ser que as pessoas utilizem essa maneira de expressar os horários também. Fechou? E você deve estar se perguntando, beleza, mas é só isso? Tem mais alguma coisa, algum detalhezinho? E pra te falar a verdade, tem sim. Por exemplo, quando a gente vai falar sobre meio-dia ou meia-noite, a gente tem diferentes formas de expressar essas ideias que eu vou te mostrar agora. Então, take a look. Peraí, deixa eu achar. Fechou? Estamos aqui, meio-dia e meia-noite. Então, vamos supor que é meio-dia. Você quer expressar esse horário. Alguém te pergunta, Matthew, what time is it? Que horas são, Matthew? É meio-dia. E eu posso utilizar as seguintes maneiras para expressar essa ideia. Primeiro, it's noon. It's noon. Não é noon, não é non, é noon. It's noon, it's noon, it's noon, ok? Ou se não, eu posso dizer it's midday. It's midday. Ou seja, meio-dia. It's midday. It's midday. Ou se não, eu posso falar it's 12 p.m. Ou seja, é meio-dia, ou seja, 12 p.m. sendo da tarde, né? Então, it's 12 p.m. It's 12 p.m. So, we have 3 different ways to express the idea of meio-dia. Depois, meia-noite, que a gente coloca com 00, né? A gente tem outras opções também, que seria o nosso famoso it's midnight, ou seja,
midnight, meia-noite. Ou se não, peraí, it's 12 a.m. 12 a.m. a.m. porque é de madrugada nesse caso, né? So, it's 12 a.m. Here again, it's noon, it's midday, it's 12 p.m., it's midnight, or it's 12 a.m. Good? So, it's not difficult, it's only a matter of practice. Ou seja, no começo você pode estar pensando, cara, isso aqui é horrível. É muito difícil. Past, have to. Como que eu vou decorar? E a verdade é que basicamente para tudo no inglês no começo, seja no verb to be, no simple present, no present perfect, no simple past, o começo você acha que é difícil, que é super complicado, mas conforme você vai começando a ter mais contato com o idioma, conforme você vai praticando mais, as coisas vão se tornando mais simples, elas vão se tornando mais naturais. Por exemplo, eu lembro que quando eu comecei nos estudos, cara, eu achava o verb to be e aquela mistura com don't, com doesn't, depois do bota pra frente, depois o... Cara, hoje em dia eu nem penso, só falo e automaticamente as estruturas saem da minha cabeça. Então uma coisa que eu sempre falo pra quem tá aprendendo inglês, pra quem está no processo, é tudo questão de imersão. It's all about immersion. Quanto mais você não sei se existe essa palavra em português, imerge. Quanto mais você se imerge na língua, mesmo estando aqui no Brasil, mais você vai tendo contato com o idioma e mais você vai se acostumando e vai se tornando algo natural para você. Para quem não sabe, I have never gone on an exchange. Eu nunca fiz um intercâmbio, então eu não tive essa experiência internacional de estar todos os dias ali em um contexto onde para ir no supermercado eu preciso falar inglês, para ir falar com qualquer pessoa eu preciso falar inglês. Eu tenho que me virar. Não, eu consegui aprender o idioma aqui no Brasil. Então, se você tem essa mentalidade de que, tipo, para aprender inglês eu preciso ir para fora, não, você não precisa. Você consegue fazer tudo acontecer aqui. É só questão de você ter um método para seguir e questão de você realmente estar em contato com o idioma todos os dias. Eu vejo muita gente, eu vou fazer um cursinho de inglês, eu vou 2 vezes por semana ou só no sábado. Não, você tem que realmente estar em contato com o idioma todos os dias. Não estudando todos os dias, mas em contato sim, every freaking day. Fechou? Para quem não sabe, eu também tenho um curso que é o curso English Abroad, que eu realmente aplico o mesmo método que eu utilizei para conseguir aprender aqui no Brasil. Ele está com as inscrições fechadas agora, mas se você tiver interesse no futuro em aplicar o mesmo método que eu utilizei e ter o meu acompanhamento, fiquem ligados aqui nas redes sociais, nos meus vídeos do YouTube, lá no Instagram, que eu sempre falo mais quando eu abro algumas vagas para a turma, fechou? E para finalizar, take a look, eu vou responder essas perguntas aqui agora em timing real. Então, por exemplo, agora, no momento dessa gravação, se alguém me perguntasse what time is it, eu falaria o quê? It's 5 ou seja, são 5:10. Ou senão eu poderia falar it's 10 past 5, ou seja, passaram-se 10 das 5. Então, são 5:10. It's 5:10 or it's 10 past 5. Aqui, ó, outra pergunta. Se alguém me perguntasse, por exemplo, what time are you gonna pick me up? Ou seja, que horas você vai me buscar? Como que eu responderia essa perguntinha aqui, ó? Eu responderia como? Dessa forma aqui, ó. Deixa eu só separar aqui bonitinho para deixar uma coisa mais agradável. Aqui, ó. Vamos supor que eu vou buscar a pessoa às 7:09. Ó, eu coloquei um horário específico só para explicar para você um último detalhe aqui, ó. So, I'm gonna pick you up at 7:09. Então, ó, quando você tem esses horários aqui que você tem o zero, tá vendo o zero aqui, ó? 7:79 que a gente falaria. Quando a gente tem o zero, a gente não fala 7:09. Você pode substituir o zero pelo O. So, I'm gonna pick you up. Eu vou te buscar at 7:09. 7:09. Por exemplo, what time do you leave the office? Que horas você sai? Você vai embora do escritório? Eu posso responder, I leave the office at 6:05. At 6:05. Tá vendo aqui? A que hora você sai do escritório? What time do you leave the office? I leave the office at 6:05. Então, em vez de falar 6:05, eu falaria at 6:05. Fechou? So, pick me up seria buscar alguém, né? So, I'm gonna pick you up at 7:09. Eu vou te buscar às 7:09. What time do you leave the office? I leave the office at 6:05. E por último, a última perguntinha aqui. What time are we gonna leave? Por exemplo, alguém combinou de sair, de viajar com você. E a pessoa pergunta, que horas a gente vai sair? What time are we gonna leave? E eu quero dizer, por exemplo, a gente vai sair às 5:30. So, we are gonna leave at 5:30. 5:30. Ou se não, eu posso dizer também
We're gonna leave at 5:30. Seria também 5:30, mas daquela maneira mais chatinha, né? Que seria half, meia hora, past, depois das 5. Ou senão eu posso substituir o after aqui, o past pelo after também. Como que eu pronuncio isso aqui, ó? Were. Em vez de we are, você pode pronunciar were. We're gonna leave at 5:30. Aqui, I'm gonna, ou seja, a mesma coisa que I'm going to, mas de forma abreviada para o futuro fica I'm gonna, ou seja, eu vou te buscar. E aqui é só o horário, so it's 5:10 or it's 5:10. Fechado? Galera, é isso. Ficou um vídeo aqui de 20 minutos, mas eu espero que tenha te esclarecido tudo o que você precisa saber sobre horas em inglês. Se você ficou com alguma dúvida, se você quiser ter acesso a todo esse material, com mais alguns exercícios, eu vou mandar tudo isso, todo esse PDF completo lá no meu canal do Telegram. Se você ainda não tá no meu canal do Telegram, você tá moscando. Então, ó, clica no link que tá aqui na descrição, já vai pro Telegram, me segue no Insta, que eu tenho certeza que me seguindo e assistindo essas lives, você vai conseguir evoluir muito e alcançar o seu objetivo de se tornar parte dos 5% dos brasileiros que realmente dominam o idioma. Fechou? So that's it for today. Na quinta-feira tem mais live, então fica ligado lá nos meus stories que eu aviso sobre o tema e o horário e onde vai ser, ok? I'll see you guys there. Bye!